aí, galera, tranquilo e beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Franquímica, onde vou te ajudar a ser super em química. E na aula de hoje, vamos falar sobre as teorias ácido-base. A mais comum é aquela do ácido e base de Arrhenius, mas tem outras duas que também pegam no nosso pé, seja no Enem e vestibulares. Tá pronto? Preparado? Então apertem os cintos e vamos nessa! São três teorias ácido-base que vocês têm que ter em mente. Arrhenius, clássico, Bronsted-Lowry e Lewis. Qual é a diferença, qual é a visão diferente de cada autor aí desta teoria? Então vamos lá, se liga. No caso de Arrhenius, o nosso classicão, o ácido é aquele composto que quando dissolvido em água, reage com a mesma, formando o H+. O H+, que também é chamado de H3O+, já falaremos dele. A base é aquela substância que, quando dissolvida na água, vai liberar por dissociação iônica a hidroxila, o OH-. É bem simples, né? Os ácidos começam com H nas suas fórmulas, as bases terminam com OH nas suas fórmulas, os ácidos formam H+ em soluções aquosas, as bases liberam a hidroxila nas soluções aquosas. Agora, qual é a proposta de Bronsted e Lowry? Dois cientistas aqui que trabalharam sobre esta outra teoria ácido-base. Veja só, os ácidos são os compostos que nas reações doam prótons, liberam H+ como próton. E a base é aquela substância que nesta mesma reação recebe o próton liberado ou doado pelo ácido. Então, o ácido doa próton, a base recebe próton. Dá uma olhadinha aqui, ó. O HCl, aquele é mesmo HCl que você viu aqui na teoria do Arrhenius. Você já sabe que ele é ácido na teoria de Arrhenius. Na teoria de Bronsted, também será considerado um ácido. Por quê? Porque para reagir com a água, ele doa prótons. Lembra que eu falei que diria sobre H3O+ novamente? Então, na reação da ionização, o HCl doa próton para a água. A água, por sua vez, recebe este próton, se transforma em H3O+. O HCl doa próton, ácido de Bronsted-Lowry. A água recebeu esse próton para virar H3O+, base. Franklin, eu tenho dificuldade de reconhecer aquela coisa do par conjugado. Como é que funciona isso? É simples. Olha só. Veja antes HCl. O HCl do outro lado vai formar o Cl-. Então o Cl- está com um H a menos. Então, do HCl para o Cl- doou o próton. Se você pensar no caminho inverso, para o Cl- voltar a ser HCl, tem que receber prótons de volta. Portanto, de um lado HCl é ácido, do outro lado o Cl- é a base conjugada. É a espécie que vai receber prótons para voltar a ser o ácido. A água, por ser a base, a espécie que recebeu o próton, então vai formar o H3O+. O H3O+ é a espécie com um hidrogênio a mais que água. Portanto, na reação inversa, o H3O+, para voltar a ser água, tem que dispensar, doar próton. Portanto, o H3O+ aqui neste termo, neste lado da equação, é o ácido. É o par conjugado da água. De um lado eu tenho a água como base, do outro eu tenho o ácido conjugado. Olha este outro exemplo aqui. A amônia reagindo com a água. Do outro lado eu estou percebendo NH4+. Quer dizer que o NH3, para virar o NH4+, recebeu um próton. Portanto, base de um lado, ácido conjugado do outro. A água doou o próton para o NH3. A água lá do outro lado virou OH-. OH- é uma espécie com um hidrogênio a menos. Portanto, a água é o ácido aqui deste lado. Do outro lado, a hidroxila é a base conjugada. Tá aí o famoso par conjugado.
Você percebeu que nos dois exemplos a água tem um comportamento de base numa reação, ácido em outra reação. Na visão de Bronsted-Lowry, a água pode ser tanto ácido como base. Sendo assim, compostos que, na teoria ácido-base Bronsted-Lowry, ora doa próton, outra reação recebe próton, tem caráter anfótero. E para água isso é um clássico, hein? Água tem caráter anfótero. Por último, mas não menos importante, ácidos e bases na visão de Lewis. Lewis, lembra da fórmula eletrônica de Lewis? Exatamente, este aí. Lewis afirma que os ácidos, numa ligação coordenada, numa ligação dativa, é a espécie que recebe o par de elétrons. A base é a espécie que participa com o par de elétrons ou doa o par de elétrons, contribui com o par de elétrons na ligação dativa. Compostos que caracterizam aí ácido e base de Lewis são aqueles que, quando se ligam, formam um complexo. Olha só o exemplo. Fluoreto de boro com amônia. Fique esperto. A amônia tem o nitrogênio, tem par de elétrons livres. Então, para você verificar a ideia aqui do ácido e base de Lewis, perceba a espécie que tem par de elétrons livres. Tendo par de elétrons livres, com certeza aqui a amônia é a base de Lewis, pois tem o par de elétrons para contribuir na ligação dativa. E o boro é a espécie que vai receber o par de elétrons na ligação dativa, sendo o ácido. Agora, tem uma história de um ácido de um é ácido do outro, mas o contrário nem sempre é assim. Que história que é essa, Franklin? Vou explicar para você. Fique esperto no que eu estou te dizendo. Ó. O ácido de Arrhenius é aquele cara que forma H+. Concorda comigo? Lembra do HCl? O H fazendo aqui ligação com Cl, na hora que tá para reagir com a água, aí quebra a ligação, forma o H+. Legal, legal. Então tá aqui a demonstração do porquê que é ácido de Arrhenius. O HCl também é ácido de Bronsted-Lowry. Por quê? Porque vai doar prótons. Então, o ácido de Arrhenius é ácido de Bronsted. Mas será que todo ácido de Bronsted é ácido de Arrhenius? Olha o exemplo da água. A água não é uma substância que em solução aquosa vai ionizar, formar H+, e deixar o pH abaixo de 7. A água não é ácido de Arrhenius. A água é ácido de Bronsted-Lowry. A água é óxido na visão de Arrhenius. Portanto, essa volta aqui, ela é duvidosa, hein? Cuidado, não é sempre isso não. Eu vou continuar com o HCl, que é ácido de Bronsted. E vou provar que este ácido de Bronsted também é ácido de Lewis. Olha só, o HCl, ele vai gerar o H+. Mas eu não falei também que é H3 ou mais? Pois é, o HCl na água vai reagir. A ionização é uma reação química, então o H+ que saiu desta ligação vai encontrar uma molécula de água. O oxigênio da água tem um par de elétrons livres. E aí eu vou ter o quê? Uma ligação dativa. O H+ que saiu do HCl e encontrou a água vai gerar o H3O+. O H+ que saiu do HCl está recebendo o par de elétrons, ácido de Lewis. A água que está contribuindo com o par de elétrons é a base de Lewis. Portanto, você entende que o ácido de Arrhenius é ácido de Bronsted. E o ácido de Bronsted é ácido de Lewis. Sim, senhor. Mas nem todo ácido de Lewis quer dizer que é de Bronsted. Por quê? Porque o ácido é aquele que recebe par de elétrons, a base doa par de elétrons. Já no caso de Bronsted, a base tem que receber prótons. Receber prótons não quer dizer doar par de elétrons. Por isso nós temos essa imagem aqui, ó, que é a máxima desta relação. O ácido de Arrhenius está dentro dos ácidos de Bronsted. E os ácidos de Bronsted estão dentro dos ácidos de Lewis. Simples assim. Se você assistiu até o final, meus parabéns e muito obrigado. Só queremos você super em química. Então deixa aquele like, compartilha para pelo menos 2 colegas que desejam saber a diferença das teorias ácido-base.
mas só se você realmente aprendeu, revisou e valeu a pena. Coloca nos comentários qual é o tema que você quer de revisão, qual é o tema que você quer estudar aqui no canal Franquímica, que a gente prepara o vídeo para você. Se liga na descrição do vídeo, nós temos os links do nosso Facebook, do Instagram e às vezes nós temos o link da lista de exercícios da aula que foi ministrada. Vê se tem uma lista aqui desta aula de teorias de ácidos e bases. No mais, um beijo muito grande, fique com Deus, satisfação imensa e até o próximo vídeo. Um abraço!